nosso pensamento a Jesus e agradece pela oportunidade de estarmos juntos e fazendo essa conexão. Assim seja. Falando sobre conexão, então, o tema hoje é Deus nunca me esquece. Então, é uma afirmação, né? Deus nunca me esquece, correto? Todos estamos firmes com essa positiva afirmação? Tem que ficar aqui no frente da câmera. E vocês aí do outro lado, né? Vocês estão a me assistindo, então Deus nunca me esquece. E ela se torna mais importante ainda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando são? Que é esse momento que a gente é testado, é aquele momento onde a gente cai naqueles problemas que a gente não vê saída, a saída está fora das nossas mãos. A gente não tem condição de ter uma ideia como é que a gente vai resolver esse problema. E a gente está em conflito, a gente está sentindo a última pessoa que pode resolver esse problema. E aí que nos testa aí essa razão de tentar lembrar essa afirmação que Deus nunca me esquece. E nesses momentos de tribulações, talvez a gente demore um pouco para chegar a esse momento, né, de lembrar que Deus nunca nos esquece. E é olhando sobre um ponto de vista bem materialista, né, nessa afirmação, Deus nunca me esquece, um pode pensar, se existe, hoje em dia, existe... Você fala assim um pouquinho mais alto, que está baixo do intervalo. Tá baixo aqui? A voz. Então, fica, tá bom. Falar um pouco mais alto, vamos assim, mais para trás. Okay. E pode falar mais alto. Pode falar mais alto, então? Muito obrigada. Então, hoje vocês vão escutar. Então, de um ponto de vista bem materialista, a gente analisa hoje que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E André Luiz nos fala nos livros que tem mais ou menos 2 ou 3 vezes mais pessoas desencarnadas no planeta Terra, que estamos todos juntos mesmo desencarnados no planeta Terra, e é muita gente. Aí eu pergunto, como é que Deus pode não esquecer nenhuma dessas pessoas? Já pensou você tentar lembrar 8 bilhões de pessoas desencarnadas? Vamos lembrar um daquele ali, um daquele aqui? Aí fica pior a situação, né? Se a gente começar a analisar dessa forma. Olha como fica ruim. Imagina todos os planetas imagináveis, contáveis, números de planetas com bilhões e bilhões de pessoas cada um. Como é que Deus consegue lembrar de todo mundo? Né? E por que a gente tem por que alguém pode ter essa visão? Porque a gente vê Deus, analisa Deus com as nossas imperfeições. A gente ainda tem essa visão que Deus é um pouco semelhante a nós. Assim, talvez a gente seja um espírito, né? A gente não tem exatamente a compreensão do que realmente é Deus. A gente vê pela sua criação, o exemplo da sua criação, a gente faz uma análise. Kardec fez uma análise muito bonita do que é Deus. Como ciência, olhando a sua obra, mas aquela definição, exatamente o que é Deus, a gente é incerto. Mas, uma hora que a gente entende que Deus não é como a gente começa a entender talvez um pouquinho como Deus pode sempre lembrar da gente. A primeira coisa que Kardec escreve na Gênese, né? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Oni é tudo, né? Então ele fala tudo poderoso, toda sabedoria e em todo lugar. Esse todo lugar é o mais especial. Por quê? A gente está imersado nele. Na matéria, como espírito na matéria, e tudo foi criado por ele. Lógico, não como um milagre, com 7 dias de criação, que a gente talvez estudou
em algumas teorias de muitos passados que não faz mais lógica, mas com leis físicas e com trabalho. A gente vê na natureza que tudo é trabalho. Nada acontece por milagre. Assim, se a gente acha que é milagre é porque a gente não entende, porque são leis que ele criou para regir a nossa vida. Lei de evolução, lei de trabalho, são as duas principais que a gente está analisando aqui, porque tem a ver que Deus não me esquece. Né? E por que ele não te esquece? Porque ele não me esquece. Né? Porque ele não nos esquece. Ele é todo amor e bondade, razão e autoridade. Então, ele sabe de tudo pra gente, daquilo mesmo que a gente nem sabe. E o que ele faz? Ele nos dá trabalho. A gente não viu que é trabalho, tudo é trabalho, natureza é trabalho, tudo se transforma. Tudo não pode sair do nada. As teorias que o universo saiu do nada, elas hoje estão caindo. Os cientistas não acreditam mais nisso, né? Tem muitas teorias aí sobre a criação do universo. Mas tudo é transformação. Nós nos transformamos com o trabalho. E o que ele nos dá? Trabalho. Então, a gente lá na nossa reencarnação, antes de vir, né, a gente está planejando a nossa reencarnação. Hoje a gente fala de reencarnação na primeira parte aqui, que a gente está fazendo presencial essa ideia, viu, gente? Se vocês quiserem vir aqui nessa ideia, no bate-papo, estamos presentes aqui. E ele nos dá trabalho. Então, a gente pensa assim, a gente veio aqui para ser feliz na Terra. Não é só isso. A nossa vida se define em 3 coisas. Pelo menos na Terra, como planeta de provas e expiações. Provas, expiações e felicidade. Então, a nossa vida é um jogo de tudo isso. Mas ele nos dá, então, a nossa missão, nosso trabalho, e a nossa missão antes de vir aqui, nessa encarnação. Ele nos dá essa missão, trabalho. Então, aqui a gente veio para trabalhar, não veio para passar férias. Muito bem. Só para eu pegar aqui o fio da minha, onde é que eu estava aqui. Ó. Tem 10 folhas, gente, que eu tenho que falar. Para me ajudar aqui. E falando nesse trabalho, tem uma história muito legal para dar uma ilustração assim. Muito legal, é muito simples, é uma historinha do lavrador. Essa historinha do lavrador é bem pequena e uma pessoa da cidade foi visitar um fazendeiro, um amigo dele, e ele estava andando pela fazenda e ele viu o lavrador lá trabalhando e tal, e ele chegou, talvez vocês devem ter escutado essa historinha de mim mesmo, mas cabe aqui tão perfeitamente. Ele chega e fala assim, nossa, essa terra é boa, hein? É, sim, senhor. E eu tenho sotaque, sou do interior, então não tem problema, dá para fazer essa historinha bem legal. É boa. Ele fala assim, e essa terra dá café? Né? Eu ia muito para Bauru, lá dá muito café, né? Já cabe direitinho também. Dá café? Ele falou assim, não, dá não. E essa terra dá batata? Não dá não. Dá milho, dá cana, dá feijão, dá arroz? Não dá não. Mas, aí o cara da cidade, se você não plantar nada aqui, não dá nada. Se plantar, dá. Aí você vê assim, é muito legal essa historinha, porque a simplicidade, o jogo das palavras, isso significa, olhando para nós, a gente analisa o seguinte, a gente quer que a terra dá, mas o trabalho de plantar é nosso. Nos nossos pedidos a gente começa a analisar, nas nossas preces, nos nossos pedidos, a gente quer, mas nem tudo a gente recebe. Como é que funcionam as suas preces? Né? A gente começa assim, vocês concordam comigo? É assim, me dá paciência. É simples, hein? Não estou nem pedindo $1 milhão. Me dá paciência. Aí você começa assim, aí você começa a lembrar o momento que você perdeu a paciência. Aí você fala assim, mas é que eu estava nervoso, é que eu estou meio distraído, eu não estou fazendo prece, não estou fazendo isso.
Aí, de repente, ele nem te deu. Deus não está te dando a paciência. Ele já está te lembrando, né? Já está fazendo você lembrar o porquê, o que você precisa trabalhar para você conseguir o que você está pedindo. Não é assim que a gente faz. Engraçado, né? O mecanismo. E tem essa historinha, hoje é dia das histórias. Hoje tem essa historinha também que é exatamente isso, do rabino e do aprendiz. Que o aprendiz foi e falou: rabino, as escrituras falam que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Não? Vocês lembram tudo? Já estou repetindo, vocês lembram exatamente o que é isso agora, né? Então, para que eu preciso pedir? Se ele já sabe tudo, anyway, né? Aí o rabino, né? Ele sabe, mas você não sabe o que você precisa, né? E é isso aí mesmo. Ele usa essa ferramenta para você aprender a saber o que você precisa. E essa é a função da prece para a gente, né? E a gente vê que a prece... já virei outra parte, estou bem hoje. A prece, ela é um alimento, os espíritos falam que ela é um alimento para o nosso espírito. E ela é que vai dar a nossa força e confiança para a gente aguentar essas dificuldades, passar por essas dificuldades que a gente está passando. É só assim, porque se você está numa situação, você trabalhou tudo que você tinha que trabalhar, agora é só na mão de Deus. Já teve nessa situação? E a prece vai ser a ferramenta para a gente continuar, fé e coragem para a gente continuar. E tem uma outra coisa, mesmo que a gente tenha feito todo o trabalho, a gente não pode só parar. Se a gente fez todo o trabalho e a gente tem certeza do que a gente está certo, a gente tem que receber isso que a gente está pedindo, porque faz parte do nosso mérito, faz parte da nossa missão. Então você vai lá e briga na sua prece. Já briguei nas minhas preces, entendeu? Mas assim, é uma briga amigável, né? Não é uma briga sem xingar também, né? É que você não está giving up. A gente não está desistindo. Então me fala o que eu tenho que fazer. E a resposta vem. Porque a gente não está aceitando, assim, sendo acomodados. E a gente não deve se acomodar em nenhuma situação. Mas é interessante, e o tempo, né? E às vezes não é o tempo para a gente receber. Tem lá histórias no livro de André Luiz, que o pedido foi feito e demorou 2 anos para resolver o problema lá do outro lado problemas complexos entre famílias, reencarnação, e levou 2 anos para resolver o problema. Às vezes leva tempo também. Aí o que acontece? A gente pede e a gente não escuta Deus, né? Tem esse problema também. Porque vocês fazem a prece, às vezes eu faço para Deus, eu falo assim, mas eu não estou conseguindo escutar Deus, né? É difícil. A gente vê Jesus, né? Jesus sempre falava com Deus direto. A gente já fica mais difícil, pelo menos eu. Aí eu faço prece para Jesus, aí às vezes não estou conseguindo também. Aí eu faço prece para o meu anjo da guarda, que eu acho que ele está ali, que eu tenho certeza que ele está ali do meu lado, me guiando, né? E é interessante, porque Deus, o que ele faz então? Tarso ali não consegue falar comigo, eu vou botar os amigos espirituais para falar com ele. Porque eu estou querendo dar mensagem para ele, mas ele não está escutando. Aí o que eles fazem? Os mentores estão ali do seu lado e fazem tudo para ajudar o Tarso. Tudo para nos ajudar. Se a gente está pedindo uma coisa. Por exemplo, tem uma história legal que representa isso. O Paulo estava lá, ele tinha acabado de perder o emprego, estava aflito. A situação não era tão ruim também, né? Só fazia pouco tempo que ele tinha perdido o emprego. Mas ele estava todo conturbado. O que vai acontecer? O futuro, a minha família, o que vai acontecer? Né?
Aí o mentorzinho, estava tudo plano já feito ali, já fizeram tudo plano. Ele vai lá e sussurra na orelha, na nossa orelha, e fala assim: liga pro André, eu acho que ele tem a solução para o seu problema. Mas aí o Paulo, com um monte de ideia na cabeça, não lembra. Acaba, acho que eu tenho que ligar, vou fazer tanto tempo que eu não ligo pro André, mas ele já esquece, porque a gente fica naquele loop de ansiedade dos nossos problemas. Aí, fala assim, tá bom, ele não escutou, vou lá no André. André, liga pro Paulo. Vai lá o mentor. Eles fazem assim, mirabolantes planos para poder nos ajudar. Aí o André fala assim, pô, faz tempo que eu não ligo. Paulo. Mas ele esquece também, não liga. Aí eles falam, tá difícil a situação aqui. Vão lá, foram lá na mulher do André, falou assim, fala pro André ligar pro Paulo. Lembra dele. A esposa vai pro André e fala assim, sabe aquele seu amigo Paulo, faz tempo que você não fala com ele, né? Ele é mesmo, vou ligar. André tá busy, não liga também. E os mentores estão lá ainda, segurando, fazendo todo o plano, enquanto tá passando dias, tudo acontecendo, e a gente não tá escutando. Aí o que acontece? Eles vão de novo na esposa e falam assim, lembra ele agora. Fala assim, você ligou pro Paulo? Assim, não liguei, vou ligar agora. Liga pro Paulo. Eles começam a conversar e o André fala assim, lembra aquele amigo Márcio lá? Ele está trabalhando nesse lugar, eu acho que ele tem uma oportunidade, ele vai ter a solução para você. Então, eu vi alguma coisa ali, acho que você vai conseguir. Aí o Paulo já tá baixo, assim, com a motividade baixa, com a autoestima lá embaixo, nesse problema que ele está passando, assim, não, ele nem lembra de mim, ele não vai me querer, não vai dar. Assim a gente se reconhece em todos esses problemas, não importa o que é. Mas ele convence, liga, você não tem nada a perder. Liga pro Márcio, ele fala, combinam, ele dá a indicação para ele e ele consegue um emprego. Luta, porque não foi assim tão fácil também, mas ele consegue também essa oportunidade. E é incrível, eu acho isso, essas histórias, porque isso a gente vê várias dessas histórias nos livros de André Luiz, nos livros de Chico Xavier, contando essas histórias, e eles estão lá do outro lado fazendo tudo pra gente, não esquecendo da gente, que a gente continue para nos ajudar em qualquer situação. Mas a gente não sabe o que está acontecendo isso, né? Porque a gente tem que focalizar na nossa missão. Infelizmente não tem um mapa que fala assim, ó, trilha aqui, vai nessa trilha, vai aqui, faz isso. Cadê esse mapa? Estou procurando ainda, né? E infelizmente não tem, mas a gente tem essa conexão. Se a gente ficar mais atento a essa conexão, ser mais religioso em relação, eu digo não a religião, mas disciplinado em relação a fazer a prece, a gente consegue essa conexão. E esse trabalho, essa missão, é o que traz a segurança. Já sentiram assim, e a paz? Já sentiram essa paz que você, quando você faz alguma coisa, você sente aquela paz profunda que estou no caminho certo? Todo mundo já sentiu isso? Já sentiu isso, Ellen? Já sentiu isso? Assim é coisa besta. Às vezes você está só conversando com alguém. Às vezes você está... Porque era destino para você conversar com essa pessoa. Era destino para você encontrar essa pessoa. Era destino para você estar nessa situação. E ainda mais nos problemas de hoje que a gente está convivendo, com dificuldades onde parentes lá no Brasil, a gente não pode ver os parentes no Brasil, pessoas passando para o outro lado. A depressão, a gente não está podendo fazer nada. Aí ainda requer mais essa confiança. E onde a gente vai buscar essa confiança? Onde materialmente parece que tudo está ficando pior. Só materialmente. Da onde a gente vai buscar essa confiança? É pela prece, é pela conexão.
para que a gente atravesse toda essa barulheira zumbizeira que é da sociedade, para que a gente olhe mesmo a nossa missão e veja, né, em várias situações que aparecem para a gente tem que seguir esse caminho ou aquele caminho. E só para concluir aqui, alguém está feliz lá do outro lado, né? Tem um neném aqui dando risadinha. E a gente vê que essa nossa missão, as dificuldades, né, chegando a essa conclusão, que não importa, a gente procura essa felicidade, mas a felicidade realmente está ter essa paz. E essa paz é a gente estar fazendo essa nossa missão. E essa missão não é fácil. É sempre uma pedra que a gente veio aqui para resolver. E ela faz a gente virar uma fortaleza, as dificuldades. A gente vira uma fortaleza, vira como um soldado que vai para frente de batalha, um médico que vai para frente de batalha. É isso que Deus nos quer de nós. E Jesus, quando põe essa missão nas nossas mãos, está aqui, ó. Você tem a sua família, né? Tem essa situação na sua vida para resolver. E a gente tem que sentir orgulho de estar aqui nesse momento, mesmo nas dificuldades, de estar aqui nesse momento. Não buscando essa felicidade no fim do caminho. A felicidade é sobre vivendo esse momento, né, de trabalho. E o Espírito da Verdade fala assim, só para concluir: o devotamento e a abnegação. O que é isso, devotamento e abnegação? Devotamento a essa missão. A abnegação é a gente não ficar chorando, reclamando, e a abnegação de pegar as nossas mãos e fazer o trabalho. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Sabedoria. Porque talvez eu veja isso, sabedoria, porque se nos devotamos para a nossa missão, e essa missão é sempre em conjunto, a gente se afasta do egoísmo, porque a gente não consegue desenvolver um planeta Terra, uma nação, sozinho. Com devotação um ao outro, em conjunto, a gente vem essa sabedoria humana de evolução juntos, como uma coisa só, né? E essa devotação e abnegação, elas resumem todos os deveres que temos sobre a caridade e humildade, e o sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade do espírito e essa resignação. Fechando com essa mensagem, Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é como foi a mensagem do Cristo voltando pelo Evangelho, né? Não tem melhor voz do que a voz do Cristo. Ok? Bem, eu queria encerrar então. Deus não nos abandona, ou não esquece. Que sejamos confiantes nesse dizer qualquer situação que estamos passando. Ok? Então vou encerrar então, fazendo as vibrações. Então a gente vai fazer as nossas vibrações, desejando muito a todas essas pessoas, a todo o planeta Terra, aos países, a Índia, o nosso Brasil, passando por essas dificuldades do Covid. Que nós vibremos com positivismo, com esperança e com certeza e com coragem, que tudo vai estar bem. Vamos vibrando por aqueles que estão sofrendo com a violência, vamos vibrando aqueles que estão passando com a pobreza no momento. Vamos vibrando pelo nosso lar, pelos velhinhos, pelas crianças. Vamos vibrando pela nossa família e por nós mesmos. Vibrando pela nossa caixinha, nossos nomes de pessoas que estão precisando. Vamos vibrando pelo nosso Santo Paulo Estevam e por nós mesmos.
Obrigado, gente. Só um aviso que, discutindo sobre esse assunto, todas as dificuldades que está tendo lá no Brasil, a gente vai fazer uma Noite do Pastel, que é no dia 15 de maio, e as arrecadações vão para um específico grupo espírita lá no Brasil que está fazendo um trabalho. Duas organizações que fazem assistência às pessoas no Brasil. Duas organizações, esse dinheiro vai para essas duas organizações que são assistência para essas pessoas. E não sei se tem a ver com o gás, que eles não têm suprimentos, as pessoas, alguns vilarejos, alguns lugares do Brasil está faltando muita coisa e esse dinheiro vai para isso, ele vai para suprir essas necessidades desses lugares que estão com muito problema que foi causado por essa situação que estamos vivendo. Ok? Esse final de semana a gente vai postar o link. Ok. E então a gente vai ter um link lá no website, onde a gente botar na página do Facebook, página do Facebook, onde vai ter os tickets para você poder participar. Ok? Obrigado.